Sonic the Hedgehog ou Sonic o Ouriço. Independente da forma como você costuma chamar esse personagem, não é segredo a ninguém que Sonic é o ouriço mais rápido que corre na velocidade do som e é radical e descolado, correto? Afinal, como não gostar do Sonic? Um personagem fofinho, mas muito maneiro que precisa impedir os planos do Dr. Robotnik, enquanto no caminho faz amigos, salva os animais e coleta esmeraldas do caos para se tornar o incrível Super Sonic. Ok, desculpem a empolgação. Mas aí vocês me perguntam, beleza, Angel, mas afinal, aonde você acha que o Sonic começou a decair? Bem, é uma longa história, mas eu prometo que vou tentar explicar de forma que o vídeo não fique tão maçante. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Bom, tudo começa ainda no início dos anos 80, quando o primeiro console caseiro a ser lançado foi o Atari 2600. Naquele tempo não era comum ter videogame em casa, então por onde as pessoas jogavam? Pelos fliperamas? Os fliperamas foram os consoles da época. Todo mundo, desde adultos até crianças, adoravam passar lá para jogar um Pac-Man da vida. Hoje em dia parece besta, mas aquilo era inovador. Atari foi o primeiro console a revolucionar no mercado de games. Mas infelizmente tudo mudou após o lançamento do filme ET, o Extraterrestre. A empresa responsável pelo Atari, querendo aproveitar a fatia de sucesso do filme, decidiu lançar um jogo. Na expectativa, parecia incrível, mas na prática foi um completo desastre. Com a pressa para lançar o jogo ainda no Natal de 1983, o jogo foi massacrado em críticas, sendo considerado como o pior jogo de todos os tempos, resultando no Crash de 83. Com o fracasso master de ET, a indústria de jogos estava quase entrando em extinção, até que surgiu no mercado uma nova empresa chamada Nintendo, que lançou primeiramente o Famicom no Japão e o resto da América o Nintendinho. O início do auge dessa empresa começou em 1985, quando ela lançou o Super Mario Bros. Um jogo com uma temática bem simples, mas que fez um sucesso estrondoso nas vendas, chegando a lançar até um cartucho que vinha esse jogo mais o Duck Hunt. Depois do sucesso de Mario e o Nintendinho, os anos 80 foram os anos mais prósperos dessa empresa, já que a concorrência era quase inexistente. Não tinha uma empresa que chegasse nos pés da Nintendo. Por todo lugar você se deparava com o nome da Nintendo, desde revistas até outros produtos como a Power Glove, aquele tapete aqueles tapetes de dança que você tem que ficar acertando o espaço? Pois é, um robozinho, arma e até desenhos. Muito bem, eu tenho certeza que todos vocês agora devem estar me perguntando: tudo bem, Angel, mas aonde entra a SEGA nessa história? Então, a história da SEGA entra quando, em 1986, um ano após o lançamento de Mario, ela lança Alex Kidd and Miracle World para Master System, sendo então sua segunda tentativa de derrubar o trono do Mario. Mas, espera, segunda tentativa? Sim, porque há pouco tempo antes, a SEGA tentou primeiro com o Opa Opa, essa navinha de um típico jogo de nave shooter, porém mais fofinho e colorido, mas sem tanto sucesso. Então chegamos ao Alex Kidd, que é esse menino que parece um macaco que usa um macacão vermelho e luta com punhos gigantes. Pois bem, a proposta de Alex Kidd em Miracle World é parecida com Mario,
Porém, você podia conseguir uma moto, pilotar um helicóptero e até derrotar os chefes no clássico Pedra, Papel, Tesoura, ou Jankenpô se preferir. Foi o primeiro jogo não feito pela Nintendo que conseguiu seu renomado sucesso. Tanto que, o resto dos anos 80 até 1990, a SEGA se aproveitou ao máximo de então recente mascote, porém nenhuma chegou perto do que foi Miracle World. E quando estava perto do fim, a SEGA lançou Alex Kidd and Enchanted Castle para o seu mais novo console, o Sega Genesis, ou o Mega Drive, e que aparentemente seria uma sequência digna que os jogadores estavam esperando depois do sucesso de Miracle World. Mas aqui vamos ao triste fim. Em 1991, depois da chegada do novato Sonic, a SEGA já tomou a decisão para ser então a mascote digna que enfim representaria o nome da empresa e que seria forte bastante para bater de frente com Mario, e deu certo, fazendo então Alex Kidd ser deixado na geladeira, igual às suas outras franquias por anos. Eis que então chegamos aos anos 90. Bem, os anos 90, principalmente a primeira metade, foram os anos mais acirrados da história dos videogames, já que de um lado tínhamos a SEGA com o Sonic e do outro a Nintendo com o Mario. Após o boom de sucesso que foram os 3 primeiros jogos do ouriço, SEGA obviamente não queria perder a sua coroa, então ela investiu pesado em sua mascote e principalmente o seu console. Seus comerciais eram feitos justamente para humilhar sua rival Nintendo de forma bem descarada, tendo como seu clássico slogan: SEGA faz o que a Nintendo não faz. E então só foi treta atrás de treta. Sua decadência como empresa desenvolvedora de consoles começou a partir de 1995, com a chegada do 32X, um console bem estranho que parece um cogumelo e que parece sugar tudo do Sega Genesis até não sobrar nada. Nem preciso dizer que foi um console bastante rejeitado, tanto pela crítica quanto pelos consumidores da Sega. E a partir daqui, seu reinado foi decaindo e decaindo com o passar do tempo. Com seu egocentrismo e a pressa para ser sempre a número 1 do mercado, Sega nunca mais conseguiu reerguer o brilhantismo com Mega Drive. As coisas já estavam difíceis depois do 32X. Piorou ainda mais com a chegada do PlayStation, que dominou o mundo com jogos totalmente em 3D. Agora tínhamos 3 opções: a Nintendo com o Nintendo 64, a Sony com o PlayStation e a Sega com o Sega Saturn. PlayStation venceu essa batalha. E a Sega, para encerrar seu ramo de produzir consoles, teve seu último filho, o Dreamcast. Entretanto, apesar dos problemas de consoles com a Sega, os jogos de Sonic e sua mascote permaneciam no carinho dos jogadores até o surgimento de Sonic Adventure, o primeiro jogo 100% 3D daquela geração e o principal divisor de águas da série. Porque, além de tudo, todos os personagens da franquia sofreram alterações de design, ficando mais rebeldes e radicais, bem ao estilo Shonen. E quanto aos jogadores, foram divididos em 2 grupos. De um lado, os que gostaram do novo estilo do Sonic, e do outro, os que preferiam o estilo clássico do Mega Drive. E então, chegamos finalmente aos anos 2000. Mais conhecida como a fase negra do ouriço. E aqui eu vou entrar em defesa por essa fase.
Claro que Sonic nessa era teve sim jogos medianos, porém se formos parar para pensar, foi a era onde a SEGA parece que mais teve inspiração criativa quanto ao desenvolvimento dos jogos, não só pela enorme variedade, mas também pelas histórias quanto jogabilidade para cada personagem. Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, os Chaotix, cada personagem com suas habilidades próprias. Mas infelizmente o boom negativo se deu por conta do Sonic 2006, o jogo que até hoje a SEGA carrega o trauma. Só que sendo honesta com vocês, o Sonic 2006 era um jogo com enorme potencial. Tudo nele tinha tudo para dar certo. Porém, com a pressa da SEGA, que não aprendeu muito depois do fracasso do 32X, o jogo teve que ser lançado ainda no Natal daquele ano. Mas como resultado, foi um jogo 100% quebrado, bugado e com uma cena que levantou os cabelos dos fãs durante o lançamento, sendo o jogo mais hateado pela comunidade. E mesmo apesar desse ano difícil que foi 2006, a SEGA até que deu pro gasto, como por exemplo Sonic Unleashed, jogo esse que muita gente não gosta por causa das fases do Warhawk, mas ainda assim é um ótimo jogo. E eis que então chegamos em 2010, o ano que saiu Sonic Colors. Um jogo que, diferente dos que saíram pós-Adventure, esse tinha uma pegada mais leve e alegre, o que para os fãs foi um alívio na época. E apesar de jogos fracos como o Sonic 4, que sinceramente, o Advance do GBA é bem mais Sonic 4 que esse aí, literalmente. Mas enfim, Colors foi o responsável por fazer a SEGA refletir nos jogos que vieram a seguir, começando pelo Generations, um jogo que comemora os 20 anos do ouriço, tendo como sua grande novidade a volta do Sonic clássico, depois de tanto tempo sem dar as caras desde o fim dos anos 90. Ficando então separados entre o Sonic clássico e o moderno. Em 2013 tivemos o Lost World, jogo que não só parece copiar Mario em algumas fases, como foi também o jogo que introduziu a nós, Zavok e os Deadly Six, que veio, não sei como, a insistência da SEGA por esses personagens que honestamente são os mais genéricos possível, os piores vilões de Sonic que vi até hoje. Os Deadly Six combinam muito mais em jogo do Mario do que do Sonic, mas tá. Depois veio o Boom, que muita gente não gostou, depois alguns de corrida, até que chegamos então aos anos 2016 e 2017. O ano que saiu o Mania e depois o Forces. Mania foi o jogo mais adorado pelos fãs, enquanto Forces, pela primeira vez no trailer, parece que iríamos ver um novo jogo do Sonic moderno com a pegada mais séria, o que a princípio parecia interessante, mas infelizmente o jogo apresentou tantos problemas que fica difícil citar apenas um. Mas para mim, o Forces pecou muito com apenas uma cena. Sonic, help me! Sério, SEGA? Mas enfim, vamos pular para as etapas finais. Bem, até o presente momento, a SEGA não lançou mais nenhum novo jogo desde o Forces, mas dando uma olhada pelos anúncios, ela aparenta até ser bastante promissora depois do sucesso que foi o filme do Sonic ano passado. Mas enfim, apesar do medo de outra suposta bomba, eu espero que os novos jogos que ela tem a trazer para nós no futuro sejam maravilhosos. Olha, na minha opinião, eu diria que a decadência real do Sonic, isso nos jogos, começou mesmo após a chegada do Colors, porque não só as histórias ficaram simples demais ao nível Discovery Kids,
mas como cada personagem foi flanderizado e deixado de lado para dar lugar só no Sonic. Quer exemplo? O próprio Sonic, nos jogos dos anos 2000, era um cara aventureiro que amava a sensação de liberdade e que mesmo em alguns momentos onde ele banca o engraçadinho, mas ele ainda sabia quando era necessário levar as coisas a sério. Já o Sonic, depois do Colors, ele ficou um personagem incrivelmente irritante. No lugar daquele aventureiro maneiro e descolado, deu-se lugar a um cara que só solta piadas ao nível Zorra Total, parecendo um tiozinho querendo ser engraçado e legal bastante para crianças de 8 a 13 anos, o que soa não só ridículo, vergonha alheia, mas também forçado pra caramba. Tails virou um covarde, Knuckles apenas exposto ao ridículo, Shadow um babaca dark, sendo que ele só era um personagem reservado, e tantos outros. Até o Eggman, que ainda costumava ser ameaçador, virou um vilão comédia ao nível Sonic e a OSTH, se fosse feito nos dias de hoje. A única que se salvou no quesito personalidade foi a Amy, mas é o mesmo que nada, porque assim como os outros, ela também foi jogada no escanteio para dar lugar a só o Sonic e o Sonic clássico, e pronto. Então sim, o que posso concluir a vocês é que não precisamos só de jogos com bons gráficos e ótima jogabilidade, mas também uma boa história e que seja escrita por pessoas que conheçam Sonic, que de fato jogou Sonic e que conheça nem que seja 10% dos personagens. Então, Sega, se estiver ouvindo isso, nunca mais traga outro Zé Ruela tipo esses aqui. Peço desculpas pela minha última alteração aqui, e principalmente se o vídeo ficou longo demais. Sabem, é a minha primeira vez tentando fazer vídeo desse nível, que nem outros canais de análise, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quero agradecer até ao meu amigo Codesco Ghost, que ficou responsável por essa linda faixa aqui que pretendo usar como logo do meu canal. Muito obrigada, Code! E bem, sigo aqui minha despedida. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e nos vemos até a próxima. Sayonara!